Alô, Antônio Prado, que Deus tenha misericórdia e abençoe vocês grandemente. É preciso que vocês orem de joelhos, chorando, gritando, pedindo a misericórdia de Deus. Porque vocês estão com uma urucubaca daquelas. Em primeiro lugar, eu quero expressar os meus sentimentos à família, amigos daquela vítima arrebatada drasticamente deste plano espiritual. Muita força, muita fé nessa hora, porque é a hora mais difícil que atravessamos na vida. A morte, a gente não explica. Esse rapaz de 27 anos que morreu assassinado, dormindo, tinha uma vida pela frente. Esse crime tão brutal e que, graças a Deus, a outra pessoa que estava também dormindo ouviu os tiros e se escondeu. Graças a Deus. Algumas lágrimas a menos. Esse crime não passa de uma aberração de lixo humano, além de ser um concurso de crime. O que é um concurso de crime? Os bandidos partem de um ponto e vão cometendo crimes após crimes após crimes, até serem presos ou chegarem a um esconderijo. Isso é lamentável. Que Deus receba esse rapaz que tinha a vida inteira pela frente, de braços abertos. Bom, gente, acabei de publicar uma foto linda de Antônio Prado no meu Face. Bom dia, família Mânica. Que é isso, gente? Que tristeza isso. Vocês esquecem que moram em Antônio Prado. Acontece aí, respinga aqui em Cuiabá. Que vergonha. Antônio Prado já está mais do que provado que não muda nunca. Eu, no tempo do mamã, nenê, papá, Antônio Prado já era assim. E quem segurava era a minha mãe com as mãos de ferro. A única autoridade da cidade, juntamente com o tio Valdomiro Boquese. As duas autoridades. Vocês não querem lembrar, mas eu lembro. O cartório é da família Brolli, portanto é meu. Foi fundado pelo meu avô. A minha mãe cuidava do cartório com a morte do pai em 41 e cuidava do fórum. Portanto, eu cresci, eu aprendi a ler e escrever e começar a escrever para jornal desde criança. E foi ali.
Portanto, quem sabe a história verdadeira de Antônio Prado sou eu. Quem sabe a história boa ou ruim de cada família de Antônio Prado sou eu. Assim como conheço a família Mânica, o Clóvis Mânica e a tia Esther. O Clóvis não quero nem lembrar. Agora a tia Esther, sim. Grande mulher. Que Deus a abençoe. E que ela tenha um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de felicidade na sua velhice. Eu era pequena, mas tinha um costume triste. Ouvi atrás das portas. Eu tinha 5 anos quando a ignorância de gente adulta quase me matou. Naquele dia, eu tinha 5 anos de idade. O Clóvis Mânica estava descendo a escada do Zanguinoni. Eu caída no chão, berrando, que isso evitou que eu entrasse em coma. E a minha mãe gritou, eu lembro como se fosse hoje. Doutor Mânica, pelo amor de Deus, acode a minha filha, não a deixe morrer. Sabe o que ele disse? Eu não atendo e não gosto de gente pequena e pobre. E eu nunca esqueci disso. Não sabia o que significava. Mas a criança de 5 anos cresceu. E lembrou. Foi perguntar o que isso significava. E me doeu. Eu já tinha 10 anos quando descobri o que significava. E chorei. E a minha mãe morreu sem saber porque eu estava chorando tanto aquele dia. Graças a Deus, aquele instante tão trágico, eu com uma cara desse tamanho, uma pedrada de 250 gramas de lasca de pedra aqui, na têmpora. O olho saltado para fora. E foi negado socorro. Graças a Deus que naquele instante o Dr. Mário Bocchese tinha chegado de Porto Alegre com a medicação minha e do meu primo, que vinha dos Estados Unidos. Inclusive injeção de crescimento. Lá da casa dele, ele ouviu, não a casa dele, o apartamento, aí na farmácia, a casa ao lado. Ele ouviu os meus gritos e veio correndo. Me pegou nos braços e me levou para o consultório dele na farmácia. Chamou o Dr. Paulo Sasso para me ajudar, para ajudar ele a me acudir. E eu fui para Porto Alegre. 4 meses amarrada de cima a baixo numa cama, sem poder movimentar um músculo, porque eu podia perder o olho. A minha vida inteirinha eu devo ao Dr. Mário Bocchese. O Dr. Mânica operou uma amiguinha, eu tinha 4 anos, uma amiguinha minha,
Não havia o Dr. Paulo Sasso na cidade. Pelo que eu lembro, ele estava de férias. Dr. Mário tinha ido a Porto Alegre buscar os meus medicamentos americanos. E essa menina teve um problema muito sério de amígdala. E quem operou contra a vontade foi o Dr. Clóvis Mânica. Como era pobre, humilde, filha única. Fez a cirurgia, não cuidou, foi embora para casa. Não lembro o que foi que aconteceu com essa cirurgia mal feita. E a criança, que tinha 4 anos e pouquinho, morreu, afogada no próprio sangue. Ela teve hemorragia, deve ter arrebentado a cirurgia interna, alguma coisa. Eu não esqueço disso. A mãe dessa criança enlouqueceu. O pai nunca mais se teve notícia. Minha mãe sofreu muito. Eram grandes amigos. E o Mânica, pela segunda vez, teve que aguentar a minha mãe. O Mânica aturava a minha presença na casa dele por causa da minha mãe, que jurou, se ele dissesse mais alguma coisa para mim, ela o mataria a paulada. Aquele famoso pau atrás da porta do gabinete. Uma palmatória gigante de 1 metro de comprimento, que quebrou e trincou muita costela em Antônio Prado. Não demorou muito. O Mânica teve que cuidar do irmão Antônio da escola Irmão Irineu. E eu fui para Porto Alegre em coma, por causa dessa escola, por causa do irmão Antônio. O Mânica teve que fazer os primeiros socorros, porque não sobrou costela inteira. A minha mãe quebrou todas. E eu quase morrendo em Porto Alegre. Dr. Mário e a equipe médica que ele chamou me cuidando. E tentando tirar uma cobra morta da minha mão, que ninguém sabia como é que ela foi parar na minha mão. Eu não gosto de lembrar essas coisas, mesmo porque aquela frase, não gosto de gente pequena e pobre, me dói até hoje. Mesmo porque a minha mãe não era tão pobre assim na época. E o Mânica veio para Antônio Prado com uma mão na frente e outra atrás. A casa que ele construiu, que se chamava mansão na época, porque era a mais bonita que tinha, depois da casa do tio Valdomiro Bocchese, eram as duas lindas, foi construída devendo até o último fio de cabelo ao tio Chico Anguinoni, que tinha montado uma loja de materiais de construção. Como não tinha lugar para botar os materiais, ficou lá na loja dele, ficou lá em casa, lá no quintal, um monte de coisa que não dava nem para brincar. E depois ele comprou um depósito, né? Arrumou um depósito para colocar. Gente, esse tipo de coisas que aconteceram comigo, tamanha maldade, crueldade, principalmente na escola Irmão Irineu, eu não gosto de lembrar. Mas quando eu lembro de coração aberto. Por quê?
Porque todo o sofrimento, toda a maldade, toda a injustiça que uma criança sofre faz ela crescer, amadurecer. Eu cresci diante dos olhos de Deus. Eu amadureci. Eu tenho uma alma limpa, bonita. Eu me tornei uma pessoa extremamente culta. Eu me tornei uma pessoa grande na humildade, na simplicidade, na generosidade ao próximo. E está mais do que provado que eu não tenho que julgar ninguém, porque aquele lá julga. Olha o que aconteceu na família Mânica. Mais cedo, mais tarde, Deus desce a justiça. Não tenho ódio do Clóvis Mânica, porque não cabe a mim julgá-lo. Cabe a ele. Não tenho ódio dos meus professores que quase me mataram. E uma está viva ainda, essa desgraçada. Mas vão se acertar com ele. Porque tudo isso me tornou grande. Vocês nunca esqueçam que quem sabe os podres de cada família da cidade sou eu. Então fiquem espertos. Fiquem atentos. Virem gente. Se a filha da dona Arcádia virou gente, por que vocês não podem virar? Todo aquele sofrimento, a ajuda de muita gente de Antônio Prado, dos meus bisavós enterrados ali, do Tribunal de Justiça, que todo mundo ajudou a minha mãe a me criar, me tornou grande, me tornou a pessoa linda que eu sou, culta, inteligente, de bom senso. Por que vocês não podem aprender? Vocês passaram coisa pior na vida do que eu. O melhor amigo do Mânica era o tio Chico, que conversava com a mãe. Dona Arcádia, o que eu faço com as atrocidades, as ideias loucas do Mânica? O que eu digo para ele? E a mãe aconselhava. Com tudo que ele aprontou comigo, quase me matou, porque se omitiu de me socorrer. A tia Esther, sua maior confidente, era a mãe, e eu ouvia tudo atrás da porta. Era um defeito que eu tinha. Por isso eu sei de tudo. Mas está aí, né? Um momento que a tia Esther tem que ter alegrias, qualidade de vida, sossego e paz. Acontece isso. Vai saber se não foi papai do céu que mandou, né? Que tristeza. Aprendam, gente, a ser gente. Porque as minhas pauladas dói pra valer. E para finalizar o vídeo, que está muito comprido, Júlio, quantos anos eu não ouço falar de você? Graças a Deus. Você ainda lembra a carraspana violenta que a minha mãe deu em você? Eu lembro. Eu tinha 18 anos. Alfred, lembra? E Antônio Prado se chamava Calil Sebe. Eu lembro. Espero que você tenha virado gente. Gente, um grande abraço.
aos que prestam, porque já está mais do que provado que a maioria daqueles que cresceram foram meus colegas ou meus amigos de infância, deram coisa que não presta e pertence àquele 1,2 de lixo humano de Antônio Prado. Que tristeza isso. Se tornaram corruptos, mau caráter e estragam a cidade. Beijo grande, gente.